Ouça Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões. Com o Ricardo Santana, o melhor treinador de pose do Brasil, o proprietário, dono, desenvolvedor, o criador, o mentor do projeto From Zero to Hero, que te faz posar em 8 semanas como um campeão, like a champion, like me. Pô, papai, tem que me preparar para isso. Você não tem nem roupa para uma apresentação dessa. Papai Fit, Jean Verne, se você está tendo problemas para organizar a sua rotina, seja ela qual for, esse é o cara, ele vai te mentorar do começo ao fim e tu não tem uma desculpa para ser desorganizado. E esse é o Muscle Mind Brasil, um podcast dos campeões, que estará presente no 55º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo nos dias 18, 19 e 20 de julho pela IFBB Brasil. Transmitido no nosso canal aqui, você vai ter a primeira vez na história do fisiculturismo um campeonato transmitido com qualidade de cinema. Qualidade Sport TV, melhor do que cinema, cara. Netflix. 3, 4 câmeras, comentário, narração, entrevista, gamificação, interatividade, sorteios de brindes no Superchat. Coisa que nunca foi vista antes. E até lá você vai conferir a história de grande parte dos maiores e exponenciais atletas de bodybuilding do Brasil que estarão competindo no campeonato, assim como treinadores e árbitros. E hoje tem gente de peso hoje. Chama pra gente então quem que vai vir, padrinho. Fábio Diniz, diretora nacional de arbitragem e árbitra central. E árbitra internacional. Não bastasse tudo isso, né? Árbitra internacional. Vem pra cá, Fábio Diniz. Bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo. Fala pra nós, Fábio. Se apresente para nós e para quem não te conhece ainda, por favor. Para os que não me conhecem, eu sou Fábio Diniz. Eu atuo na federação eu como árbitra há 12 anos. Antes disso, estava competindo, trabalhei como staff, mas arbitrando 12 anos. Hoje sou diretora nacional de arbitragem, junto de Fernando Dorigan, árbitra internacional, cuidando dos campeonatos dos estados, de todos que a gente consegue alcançar. Nesse teu currículo, consegues lembrar quantos campeonatos brasileiros tu já teve presente? Caramba, olha só, olha a envergadura dessa mulher, com todo respeito. Cara. Isso é árbitra internacional, diretora de arbitragem. A gente chegou lá, padrinho, a gente já tá no topo. Então, welcome to the top. Não. Ela é dali pra baixo, padrinho. Dali pra baixo, entendeu? Pra cima não tem. Pra cima não tem. Só se ela entrevistar o Lu Ferrino. Ali não. Fábio, quantos campeonatos brasileiros tu já participou como árbitra? Fala pra gente. Olha, eu competi em 2, eu tive a oportunidade de ter um terceiro, mas eu não competi como atleta, né? Então, como atleta, eu competi em 2. Como árbitra, eu não vou saber dizer ao certo agora, mas provavelmente aí 13, 14 campeonatos brasileiros que eu estou presente. Caramba. Fábio, e fala pra gente, olha só, pra quem tá em casa, essa é a primeira, talvez a segunda oportunidade que eles têm, porque a gente entrevistou a Maria, que foi a campeã, a Maria Larissa, que foi campeã overall lá na Mercosul agora, e que vai estar no Brasileiro também. E agora, talvez seja a segunda oportunidade que o povo da internet tem de começar a conhecer a história dos atletas, a história dos árbitros, para que quando chegar no Campeonato Brasileiro daqui a 10 semanas, a gente já tenha um conhecimento, tanto eu quanto o Ricardo, para falar de vocês, para trazer a energia no dia do campeonato, para falar sobre padrões, sobre categorias, para comentar isso, para que o Muscle Mind Brasil seja a ponte que liga as pessoas que não conhecem ao esporte e para que as transmissões possam ser mais interessantes, que possa ter conhecimento e que a gente possa aumentar a paixão do esporte no Brasil, porque a gente está conseguindo levar conhecimento. Então eu queria saber de você, que é uma árbitra experiente, né? E que está no topo da Federação Brasileira, um cargo altamente de quem tem conhecimento e experiência. Quem está em casa e não sabe o tamanho que é o Campeonato Brasileiro. Tu, como árbitra internacional, a gente já teve um relato parecido do Raul Kokudai aqui, que disse, cara, que brasileiro é pedrada, bicho. Porque são 26 estados mais um Distrito Federal e que levam o top 1,
o top 2 e o top 3 e o campeão do ano passado para competir no brasileiro. Por categoria. Por categoria. Muita gente. O que é o brasileiro para a Fabi? O brasileiro é o campeonato mais importante que nós temos pela IFBB. Eu vou dizer agora um pouco, eu vou um pouco buscar quando atleta e também como árbitra. Como atleta, como eu te falei, eu participei em 2 campeonatos. Um deles eu fui top 5, no outro eu fiquei em 7º lugar. No outro campeonato, infelizmente, eu tive a oportunidade de participar e acabei não indo por outras questões. Era uma terceira oportunidade de estar no Campeonato Brasileiro. E hoje eu penso muito que eu deveria ter estado, ter me forçado um pouco a estar nesse campeonato pela oportunidade. Hoje o que eu penso com os atletas é o seguinte, quando eu converso com atletas, você tem oportunidade? Vá. Porque o Campeonato Brasileiro, ele é um dos campeonatos mais concorridos da IFBB. Não é fácil. É um campeonato... Eu trabalho hoje eu escuto os atletas como árbitra. Os que vão pela primeira vez, eles se assustam e se encantam ao mesmo tempo pela quantidade e pela qualidade dos atletas que lá se encontram. Então, o que eu posso dizer? É o nosso maior campeonato, com os maiores atletas, com os maiores nomes que você pode ter. E só vivenciando a experiência de um backstage de brasileiro, de uma correria, de uma preparação de um brasileiro, é que você vai entender o que é aquilo. O brasileiro hoje é o nosso melhor e maior campeonato. Não desmerecendo nenhum outro, hoje a IFBB se encontra na rota de campeonatos internacionais como Mr. Universe, como Mercosul, que acabei de arbitrar, Sul-Americano, que esteve com a gente, mas o brasileiro, ele é uma experiência única. Se o atleta tem a oportunidade de estar lá, vá. Faça o que for possível e o que for impossível. Chegou até ali, vá. Passou dele, conseguiu a condição de continuar subindo e ir para o Sul-Americano, vá. Mas o brasileiro é de extrema importância. Extrema importância. O peso desse campeonato, eu tenho certeza que a experiência que o atleta vivenciar ali, ele vai contar essa experiência para sempre. Para sempre. Para tudo. Se você tá vendo esse vídeo e é atleta e vai competir o Campeonato Brasileiro e quer a sua história sendo contada na Muscle Mind Brasil, manda pra gente em qualquer lugar desse vídeo a tua história pra gente estudar e te convidar a fazer parte do podcast dos campeões. Pela primeira vez na história do fisiculturismo brasileiro, o bodybuilding vai ter uma transmissão a nível de cinema, com 3 câmeras, narração, comentarismo, entrevistas e muito mais. Então eu te convido a fazer parte dessa história, do ponto de deflexão, de alavancagem, do crescimento do esporte no Brasil. Manda sua história para você vir aqui no nosso podcast, em qualquer lugar que você estiver, e fazer parte dessa história. Tamo junto! O brasileiro 2014 como atleta, e é uma das experiências mais legais que eu passei pelo bodybuilding clássico. Foi assim... Fui eliminado nas prévias, porque foi no susto, assim, mas eu tava com esse pensamento, cara, eu não sei se e quando eu vou conseguir ter essa chance de novo, eu vou, do jeito que eu tô, eu vou. E foi assim, incrível. Foi em Ribeirão Preto ainda na época, em 2014 foi em Ribeirão Preto. E foi muito legal, e realmente é o que ela tá falando, tu não tem noção do que é até o momento que tu chega lá. E tu vê que assim, não, aqui o que sobrou não, né? O que passou na peneiragem. Não tem ninguém pequeno aqui, não tem ninguém fora do padrão, não tem ninguém... esse aqui podia ter se preparado um pouquinho melhor. São os melhores de cada estado. Cara, e olha que loucura, né? São 500 atletas que vão passar nesses 3 dias, né? São. No dia 18 é o dia da pesagem. Então, depois a gente vai fazer um vídeo específico contando como que vai ser a organização do campeonato. A gente tem aqui todo o briefing do campeonato. Tá tudo aqui. Então, a gente tem aqui a ordem e o horário, desde a pesagem por categoria, até também a ordem dos dias que vai cada categoria competir, para que o atleta possa se organizar e estar lá em presença, né, com tempo, para que tudo possa acontecer da maneira mais leve e mais evoluída. Mas olha que louco, são 3 dias, Fábio, que você passa ali
julgando 500 atletas e em uma velocidade absurda de concentração e de escolha e de opinião e tal. Me fala assim, mesmo depois de 14 campeonatos, talvez, eu não sei te dizer, né? Tu falou antes, mas mesmo depois de tantos campeonatos assim, tu ainda sente um frio na barriga? E dois, o que é a coisa que você mais acha que é assim, cara, se eu errar aqui, isso aqui é detalhe, assim, o que você acha que é o mais difícil do campeonato? Para mim, cada campeonato, indiferente do tamanho do campeonato, se ele é internacional, se ele é nacional, se ele é um regional, uma Copa regional, para mim, a tensão é a mesma. A tensão é a mesma. Em 2014, eu estava competindo. Em 2014, eu competi o brasileiro. Eu também estava lá competindo o brasileiro. Nesse campeonato, acabei não me último lugar. Mas penso com o pensamento seguinte: se eu passar, eu vou dar sequência. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou pro Sul-Americano. Eu vou dar meu jeito. Se eu não passar, a gente segue. Mas se eu passar, eu vou dar meu jeito de ir pro Sul-Americano. Mas mesmo assim, começando a arbitrar a partir daí, na sequência, nunca mudou. A cada vez que eu sento para um campeonato para arbitrar, seja apenas como uma árbitra que vai compor a mesa, ou como central, ou da maneira que for, o peso para mim é enorme. Enorme. A responsabilidade é enorme. Eu sempre digo, eu nunca deixei de pensar como atleta. Eu olho para cada atleta no palco e eu vejo, e eu me vejo ali. Eu me vejo naquela situação. Eu me vejo daquele jeito. Entende? Então, assim, para mim, todos eles, não interessa quantos campeonatos brasileiros eu arbitre, toda vez que eu sentar à mesa para arbitrar um campeonato brasileiro, um sul-americano, qualquer campeonato, uma Copa, o peso é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, é enorme, porque eu me vejo exatamente como um atleta até hoje. Então é correto a gente concluir que, assim como para o atleta, o teu campeonato como árbitra já começa na pesagem, né? Vocês estão presentes lá também, estão avaliando os atletas, estão aconselhando, estão orientando. Então, para ti, esse frio na barriga e esse comprometimento de te ver na situação de atleta já está na pesagem também, né? Então, provavelmente, dia 18, a gente vai esbarrar com a certeza. com a Fábio lá na pesagem, já com um friozinho na barriga e comprometida com a missão. Sim, sim, mas eu sempre deixo claro da seguinte forma: por mais que nós vejamos os atletas na pesagem, e muitos deles passam por mim, né? A grande maioria passa por mim em relação nós temos uma regra de pesagem dentro da FBB, que são as nossas é, a nossa ilha, né? As nossas ilhas, como nós fazemos nossa pesagem, tem todo um cronograma. Então, assim, nós não julgamos o atleta durante a pesagem. Nós olhamos, nós avaliamos, alguma coisa nos chama atenção ou não, mas se eu daquele atleta, pode ser que não. E na maioria das vezes não. Porque, assim, são muitos atletas que passam por nós. Então, o que acontece? Eu não lembro, eu não avalio atleta, nenhum de nós, na verdade, deve fazer isso, né? Mas eu vou dizer, não avaliamos atleta durante a pesagem, por quê? De um dia para o outro, que é do dia da pesagem para o dia do campeonato, muita coisa pode mudar para melhor ou para pior. Então, nós seremos surpreendidos para o bom ou para o mal. Então, os atletas não estão sendo julgados na pesagem. A gente avalia, a gente analisa a vestimenta, isso é obrigatório, isso tem que passar por nós, essa avaliação tem que passar por nós, mas eles não estão sendo avaliados por shape naquele momento. Por aquele momento. Eu já vi ao longo dos anos a quantidade de atletas que chegam prontos na pesagem e no dia do campeonato são outro atleta, como eu já vi atletas que vieram, que você olha e fala, né, você duvida um pouco,
E na hora do campeonato você fala, meu Deus, existe uma transformação, é a mágica da transformação, a bruxaria, como gostam de chamar. A bruxaria acontece. Galerinha que está nos acompanhando nessa entrevista maneira aqui, vamos dar uma pausa agora para dar aquela moral para quem nos dá moral. Nossos patrocinadores, Doutor Vicari, conosco desde o primeiro episódio da primeira temporada. Doutor Vicari não nos apoia apenas aqui, mas na nossa manutenção da saúde. Se você precisa de um médico do esporte comprometido, ético e responsável, esse é o cara. Não só para você que é atleta, mas para você que busca performar no seu dia a dia, te aconselho procurar, agendar uma visita, uma consulta que você não vai se arrepender. Nutri Brenda. Brenda Nunes, que além de atleta, é uma nutricionista de mão cheia. A Brenda, ela é responsável pela organização da dieta de um monte de gente que não tem mais a desculpa de eu não sei cozinhar, eu não tenho tempo para cozinhar, porque a Brenda faz as marmitas próprias que ela tem no cardápio dela e também faz as marmitas da sua dieta. Então não tem mais desculpa. Se você tem uma prescrição de dieta e está sem tempo para cozinhar ou não sabe cozinhar, não tem mais desculpa. Nutri Brenda Nunes. A gente recomenda porque a gente é usuário aqui das marmitinhas da Brenda e não tem para ninguém. Fábrica Vida Saudável. Antiga Fábrica Suplementos, agora Fábrica Vida Saudável, com entrega gratuita para toda a região de Grande Florianópolis, linha de suplementos e linha de empório. Então, se você está precisando de suplementos de qualidade e de produtos de empório com qualidade também, com entrega gratuita, porque aqui em Florianópolis, entrega gratuita é praticamente um eu te amo. Vamos combinar, se você é daqui da Grande Florianópolis e é refém do nosso trânsito, isso vale tanto quanto a qualidade dos produtos. E a fábrica tem tudo isso, qualidade de produtos e entrega na sua casa. Deixa eu ver aqui, que apagou? Omnifórmulas. Omnifórmulas, falando em entrega, falando em qualidade. Omnifórmulas, a nossa farmácia de manipulação, que agora eu não tenho aqui a minha segunda voz, mas do nosso querido Eduardo Lovato. Everybody tell me to. Lovato. Estou ouvindo a voz do Jean lá no fundo, falando o nosso querido Lovato. Eduardo Lovato, nosso bioquímico, responsável tanto pelas formulações que já existem na Omni disponíveis, como também para fazer a sua própria fórmula. Caso você tenha ido lá no Vicari, você tem a prescrição, o Eduardo é a pessoa certa para aditivar essa prescrição ou para melhorar ou para interceder junto ao Vicari para ter um debate para a tua prescrição ser realmente tua, personalizada. Hero Nutrition, somos todos Hero maníacos. A Hero tem uma proposta muito legal de fornecimento só para lojas físicas. Você não vai ver produtos da Hero Nutrition sendo vendidos em e-commerce. Por quê? Baseado numa estatística gritante e alarmante. 1/3 de toda a suplementação, todos os produtos que você vê sendo vendidos online são falsos. Desculpa aí. Talvez a creatina que você tenha comprado aí na loja do Zezinho, no blog do Zezinho, seja farinha. Mas com a Hero Nutrition isso não acontece. Somos todos Hero maníacos simplesmente por esse compromisso que eles têm com a qualidade e com essa proposta de não ter venda online. É sempre na sua região. Se a sua loja não tem produtos da Hero Nutrition, é só entrar em contato que eles facilitam total essa logística. E, por último e não menos importante, Garapuvu Bistrô e Café. Garapuvu, situado nas imediações do Itacorubi, no andar térreo do Hotel Mercury, que é o nosso pano de fundo do café anabólico e é nosso patrocinador também, desde o começo da primeira temporada do Muscle Mind Brasil. Garapuvu, do café da manhã ao jantar, happy hour, tem o coworking lá, cardápio vegano, cardápio onívoro, o que você precisar, eles estão à disposição. Inclusive o café do hotel faz parte do Garapuvu e é aberto ao público, caso você não saiba, é lá que a gente se encontra para o café anabólico e até quando não tem cafezinho anabólico, porque somos bodybuilders comilões. Valeu, galera! Cortando por aqui, vamos voltar para a entrevista porque o assunto está interessante e a gente não para por aqui. Valeu?
Ô, Fábio, que massa isso, assim, ó. Bom, tu tem uma árbitra experiente internacional, né, diretora de arbitragem, é uma pessoa referência no esporte, no fisiculturismo no Brasil, mesmo que sinta o frio na barriga, mesmo que sinta esse peso todo, querendo ou não, já passou por vários campeonatos, então tem uma bagagem, tem uma experiência, tem uma expertise, tem ali uma... Cada vez ela transita melhor por isso, né? Isso, ela tá cada vez numa fase mais evoluída, por isso que ela tá crescendo no esporte. Sim. Mas, Fábio, talvez tenha algum atleta que está agora nos assistindo no nosso podcast e que tá assim, caraca, bicho, eu vou pro brasileiro e é um bicho de 7 cabeças e é uma parada gigante. Se você tivesse que dar algumas dicas para esse atleta que vai pela primeira vez no brasileiro, o que você acha assim, cara? Eu, como Fábio Diniz, diretor de arbitragem, o que eu faria se fosse você para você chegar lá e tá impecável? Eu vou dizer o que eu gostaria que tivessem dito para mim lá atrás. Primeira coisa, uma frase que eu sempre vou dizer: ganha mais quem erra menos. Ganha mais quem erra menos. Então, você tem que estar com o teu shape em dia, dentro da categoria que você escolheu, que você cabe, né? Não é só que você escolheu, a que você cabe. Que nem sempre a que você escolheu é a que você cabe, né? Tem isso. O shape estando em dia. Poses, gente, poses, por favor, parem de pecar nas poses. Parem de pecar nas poses. A gente vê muito atleta muito bom que não sabe se vender no palco. Vem também questão de pintura, tudo. O campeonato ele é vivo. Ele é vivo. Por mais regras que nós tenhamos, o campeonato ele é vivo. Inúmeras coisas podem acontecer durante um campeonato. Desde um atleta passar mal em cima de um palco, ou um atleta passar mal no backstage e não conseguir voltar ao palco. O campeonato ele é vivo. Ganha mais quem erra menos. Se eu como atleta, se fosse atleta hoje, pudesse dar uma atleta, tá? Eu diria o seguinte: se preparem, estejam na melhor condição possível, e não é ouvindo pessoas te dizendo o quanto você é bom. Seja realmente bom. Seja realmente excelente naquilo que você resolveu fazer. Óbvio, chegou no campeonato, põe teu fonezinho de ouvido, deita no teu cantinho, faz o que tem que fazer, fique tranquilo, não escute as informações externas. Tá com o teu trabalho feito? Tá na ciência de que você estudou para a prova? Que você vai passar na prova? Então vá. Todo o resto é bobagem. Porque nada que você não tenha feito até ali não vai funcionar. Então faça. O palco ele é só para mostrar aquilo que você fez ao longo de 3, 4, 5, 6 meses. Ninguém vai fazer milagre em cima da hora. Então, assim, não se enganem com as falsas falácias de que é seu, não sei o quê. Todo mundo que diz que é seu, aquele que estava lá também, alguém disse para ele que era dele. E o outro que está lá, também alguém disse para que era dele. Então, lidem com a realidade. Lidem com a realidade. Entendeu? Parem de se enganar, parem de deixar o ego mandar em vocês e parem de deixar o ego dos treinadores mandar em vocês. Eu acho que os treinadores hoje estão mais atrapalhando do que estão ajudando. Olha aqui. Pega essa chamada aí de orelha aí. É aquele negócio, confie no seu trabalho, não na sua avó. Pra sua avó você é lindo, perfeito e é o campeão. Agora o teu trabalho é inegável, né? O foda é quando o cara tem treinadores, por exemplo, que a Fábio falou, e faz muito sentido, cara. A gente conhece que às vezes as pessoas têm opiniões, elas têm interpretações e elas têm algumas vezes umas dissonâncias de realidade que é absurdo, irmão. Aí o cara leva lá, não sei quantos atletas pro palco, fala um monte de coisa. Para fazer volume, para figurar como super treinador. Né? Fábio, me fala uma coisa, o que você, nesse tempo de árbitra, o que você viu que foi evoluindo na federação, tá? O que você acha, cara, isso aqui evoluiu? E assim, não é falar da federação, é da tua opinião. Cara, eu como Fábio gostei muito disso, acho isso aqui muito legal. Ou de repente alguma questão que mudou agora de uma hora para outra, não sei se é assim que funciona, mas algum padrão, alguma linha diferente que possa ter mudado, que possa servir até de ensinamento para quem está nos acompanhando. Tá, sabe o que eu acho de mais interessante?
levando em consideração que também competi, também era um outro momento. É o seguinte, a quantidade de informações que tem hoje. Hoje não tem informação quem não quer, quem não busca, quem não quer ler. Então isso também é uma chamada de atenção. Pelo seguinte, você fica... Eu entendo, o atleta contrata um treinador na esperança ou na expectativa de que esse treinador o leve à melhor condição possível e ao melhor lugar no palco possível. Mas, como eu falei, eu acho que os treinadores hoje eles estão muito mais preocupados em vender a própria imagem. Eles não estão preocupados com os atletas. Eles não estão preocupados com os atletas. E eu fico muito triste quando eu vejo isso. Então, para mim, assim, o que tem de melhor hoje em relação a tudo que eu já vivi, desde como atleta, é a difusão de informações. Não tem informação quem não a busca. Você não depende do teu treinador para você saber alguma regra sobre a sua categoria. Você como atleta, você não precisa saber sobre todas as categorias. Todas. Mas no mínimo, o mínimo sobre a sua você tem que saber. E muita gente chega no campeonato sem saber nem sobre a própria categoria, confiando sempre naquele que ele contratou como treinador. Os treinadores, muitos, e eles vão me matar depois dessa entrevista, é o seguinte, eles não estão preocupados com os atletas. Eles não estão preocupados com os atletas. Eles estão preocupados em fazer o nome deles. Eles só não entenderam ainda que a partir do momento que o atleta desponta, eles despontam na sequência. Todo mundo vai querer saber quem é o treinador daquele atleta X que se deu bem, ou enfim, que teve um êxito num campeonato. Eles estão preocupados em apenas fazer números de troféus, não interessa se o troféu é de quarto, de quinto de lugar, eles querem número, eles só querem número. Eles não estão preocupados. Contratam essas pessoas e aí que eu falo. Aí hoje eu como atleta não quero mais esse treinador, porque esse treinador não me entregou aquilo que eu esperava, enfim, seja por que motivo for. Só que a partir do momento que eu saio, tem 3 voltando, 3 entrando e contratando esse treinador, porque viu o número de troféus. O treinador tá ganhando ou tá perdendo? Para tudo. Se você tá vendo esse vídeo e é atleta e vai competir o Campeonato Brasileiro e quer a sua história sendo contada na Muscle Mind Brasil, manda pra gente em qualquer lugar desse vídeo a tua história pra gente estudar e te convidar a fazer parte do podcast dos campeões. Pela primeira vez na história do fisiculturismo brasileiro, o bodybuilding vai ter uma transmissão a nível de cinema, com 3 câmeras, narração, comentarismo, entrevistas e muito mais. Então eu te convido a fazer parte dessa história, do ponto de deflexão, de alavancagem, do crescimento do esporte no Brasil. Manda sua história para você vir aqui no nosso podcast, em qualquer lugar que você estiver, e fazer parte dessa história. Tamo junto! A questão o esporte não está falando mais alto na mente, né? Não é pelo esporte, é pelo business. Tudo bem, porque tem o business, mas quando o esporte fica em segundo, terceiro plano, começa a ter um certo problema. É isso? Sim, eu acho... Desculpa, Fábio, te cortei, mas a parte da informação, ela está disponível hoje numa velocidade, numa quantidade que é absurda, e eu concordo contigo. E eu vejo que ainda é um ponto de atraso no bodybuilding, porque qualquer outra modalidade esportiva, o atleta sabe a regra. E ele sabe a regra para performar melhor como atleta. O bodybuilder, às vezes, quando ele sabe bem a regra, ele quer se meter na função de árbitro e acha que o que ele sabe de regra vai influenciar a performance dele no palco. Ele tem que saber da regra o suficiente para ser o melhor atleta possível em cima do palco e deixa a parte de regra, de julgamento, para o árbitro. Eles começam a confundir o negócio. E ele sabendo a regra, o bodybuilder, como você falou ali também, vão treinar pose. Eu tenho que puxar isso também, porque é a minha expertise, é treino de pose, a minha especialidade é isso. E eu sempre falo para eles, assim, só responde essa pergunta: o que você mais vai fazer em cima do palco? Pose. Como é que você é julgado? Posando.
E o que tu menos faz a preparação inteira? Pose. Qual é a lógica disso? É o lutador de jiu-jitsu que vai fazer musculação para performar melhor no tatame e esquece de lutar. É o ciclista que vai fazer musculação para ter mais condições, mais vantagem física e para de pedalar. Ninguém faz isso, mas só o bodybuilder bota o shape e não posa. E aí chega lá... Então, mas aí nós vamos entrar em várias... Aí a gente pode entrar aqui em várias situações que a gente pode ficar aqui falando até amanhã. Poses. É a frase que eu acabei de falar e eu vou sempre falar. Ganha mais quem erra menos. Você pode estar com o teu shape inteiro, perfeito. É o padrão da categoria. Se você não se vender, eu como árbitra, eu não sou obrigado a adivinhar o teu shape. Eu não tenho nem tempo para isso. Quando eu digo nós árbitros. Nós não temos tempo para isso. Se eu tenho uma categoria cheia, eu não tenho que ficar adivinhando que você é o atleta da categoria X ou Y. Se você não me vender, você. O que eu vejo é que os atletas não dão a importância para o posar da mesma e para fazer a dieta. É a mesma importância. É o mesmo o peso. Se não é maior. Porque não adianta eu ter o shape perfeito para a categoria X se eu não conseguir mostrar isso para os árbitros. E outra, é um esporte de comparação. Ele é um esporte de comparação. Eu falo muito isso assim, você está cansado de ouvir na tua academia que você é o melhor, que você não tem ninguém, que o campeonato já é seu. Só que eles estão enxergando só você. Eles não estão enxergando o outro atleta que está subindo no palco com você. E aí nessa hora, e a gente entende o que acontece. Fisiculturismo é isso. Você acredita mesmo nisso. E aí a tua mãe vai dizer que você era o melhor, a tua namorada vai dizer que você era o melhor, o teu marido, enfim. Entendeu? Eles estão sentados lá na 10ª fileira, na 20ª fileira. Eles não têm a visão que um árbitro tem. O árbitro, em momento algum, e eu vou sempre dizer por mim, até porque, como eu falei, eu me vejo como atleta até hoje. Até hoje. Isso não mudou para mim. A visão, quando nós marcamos o palco, nós marcamos a iluminação. Se vocês acham que o árbitro chega lá, senta, arbitra e vai embora, não. O árbitro, ele trabalha desde o começo. O árbitro, ele faz toda a pesagem, toda a marcação de pesagem é feita pelo árbitro. Quando vocês todos estão indo embora para ir carbar, para ir fazer sauna, para ir fazer, sei lá, o que for, dormir, qualquer coisa que vocês vão fazer, o árbitro está trabalhando ainda. A gente está lá marcando palco, a gente está vendo iluminação para que a melhor iluminação seja para o árbitro. Quem vai arbitrar você somos nós, não é o público. Não é o público. Então, para mim, uma pessoa que está lá na 20ª fileira, na 10ª fileira, na 3ª fileira, ela já não está tendo a mesma visão que eu, árbitra, estou tendo na 1ª fileira. A marcação é feita para nós marcarmos vocês, para nós marcarmos os árbitros, entende? Então, o trabalho do árbitro ele é muito mais do que só sentar, arbitrar e ir embora, sabe? E aí eu vejo um monte de gente que vê fotos são lindas, vídeos são lindos. O fotógrafo ele vai te entregar a melhor foto, com a melhor iluminação, até mexida às vezes, com alguma correção, mas o campeonato ele é vivo. O campeonato ele é vivo. Eu sempre digo isso para os atletas, não me traga foto sua e do coleguinha, eu sempre falo do coleguinha, porque eu não vou julgar o mesmo campeonato 2 vezes. Eu não vou arbitrar o mesmo campeonato 2 vezes. Eu arbitrei lá. Você escolhe uma foto sua, você escolhe a foto que você tá bem. Não é que o cara do teu lado tá bem. Não, tem uma foto aqui com 30 pessoas e foram tiradas 15 fotos. Eu vou escolher a foto que eu não tô bocejando na foto, de boca aberta.
É a foto que eu tô bem, a minha foto... Por isso que é importante, desde que a hora que o cara subir, que ele tá pronto para ir em condições de, no máximo dele... Visão de túnel, hiperfoco ali nele mesmo, presente, sem nem sustentar as poses. Não dar ouvido pra gritaria do seu coach, que até eu acho, pô, se tu tá berrando com o teu atleta naquela hora, você não fez o teu trabalho. Alguma coisa de errado aconteceu, porque na hora que você sobe no palco, você já sabe o que fazer, não precisa ninguém berrar pra mim. Ô, Fábio, fala pra mim o que é coisa que você mais é assim, cara, meu Deus do céu, isso aqui eu odeio. Tipo assim, vou dar um exemplo, tá? O atleta que faz cara feia quando sai do centro do palco, ou quando ganha o terceiro colocado. Esperava o overall e levou uma medalhinha. Ou o treinador que berra mais alto que o cara que tá... O árbitro central que tá chamando para as trocas aqui. Ou o que mais? O que você acha assim, cara? Meu Deus, isso aqui eu acho muito péssimo. Olha, o que eu acho muito péssimo é que tem algumas coisas, assim. Mas, por exemplo... Eu acho que o que eu acho pior. Eu acho que é o pior. Tá? Então, isso eu acho que é o pior, assim. Porque eu já vi inúmeras vezes. O atleta receber a colocação dele, a medalha, sei lá, de terceiro lugar. E aí você vê pela cara dele, aí do nada ele tá balançando a cabeça. A gente vê as expressões dos atletas, né? Eu vejo o tempo inteiro, porque eu não tiro o olho o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro acompanhando. E aí ele começa, balança a cabeça, tipo, se você vê que ele está reprovando aquela colocação, e aí ele retira a medalha. Isso é passível de ele ser banido por uma atitude antidesportiva, tá? Isso acontece. Ele pode acontecer, porque assim, vocês falaram sobre isso logo no início da entrevista, e não... Para a gente que está arbitrando, já é muito difícil. Para o atleta que está competindo, é muito difícil. Agora, tem atleta que compete e arbitra ao mesmo tempo. Eu falo, esse é mágico. Esse é mágico. Porque, olha, duas coisas extremamente difíceis, cada um na sua expertise. Ele está competindo e arbitrando ao mesmo tempo. Ele viu que ele era melhor. Ele foi injustiçado, entendeu? Assim, isso acontece muito. E acho que pior do que isso é quando eles chegam e dizem assim: o treinador do que ganhou disse que não acreditou, que achou que eu era o melhor. Eu falei, nossa, demita o treinador. Demita esse treinador, porque ele tá indo contra você. Pelo amor de Deus. Eu lembrei de uma coisa aqui. Acontece bastante. Na hora que você estava falando de como vocês trabalham, depois que a pesagem acaba e a gente vai carbar, fazer sauna e vocês estão ali ainda na função, lembrei de uma coisa que, assim, detalhe que não é detalhe, que parece besteira, mas no palco... Nos palcos da IFBB, além da linha de marcação e o X, onde cada atleta tem que ficar em cima, que é para visualização, é para favorecer a tua imagem perante o árbitro, ainda tem uma segunda linha na frente, que é a linha do pose down. Que quem foi esperto sabe que dali não é para passar. O que acontece no pose down? É um negócio que eu achei que você ia falar. O árbitro central diz, DJ, bota uma música legal aí. 1 minuto de pose down e os caras vão para frente, vão para a sombra, ficam correndo o risco de cair da arbitragem, sendo que na IFBB tem uma segunda linha. Daqui não passem, aqui ainda tem luz boa para vocês e até para não frear o impulso do cara que olha aqui para mim, já saca o mais musculoso, já se engata todo mundo ali e vai para a sombra. Até isso a arbitragem faz, ter o cuidado de botar uma segunda linha na frente para ainda assim, rapaziada, querem vir para frente? Beleza, eu entendo vocês, já fui atleta, eu vivo isso, mas não vem para frente, é para o bem de vocês. E ainda assim os caras cometem esse erro, vão lá para frente, e o árbitro central ainda assim, galera, mais para trás, um passinho para trás. Essa daí é uma das... Não chega a ser pior em tudo, mas é assim, é o cara dar o tiro no pé, uma chance que ele tem para se mostrar bem
para fazer o pose down, para confrontar com os outros ali na camaradagem, ele vai para frente, vai para sombra. Mas, ô Tchucado, me fala Diga. aqui, quem aqui que é atleta que tá vendo esse vídeo, esse podcast, esse corte, em algum lugar aqui, que nunca deu um passinho pra frente, cara? O passinho para Quem frente... que aqui nunca meteu aquele passinho pra parecer maior aqui? Quem que aqui não tá aqui? É igual o cara que vai pra foto na academia e bota o bração de lado assim e vai pro canto da foto. Cara, eu vou te falar tá que no meio da foto... a minha percepção desse esporte, eu tô no esporte há pouco tempo, não se compara com a carreira da Fábio, não se compara com a história da FBB, Não. né? Que tem 55 campeonatos brasileiros, que vai ter o 55º. Mas eu, na minha ínfima... No meu ínfimo ego exacerbado nos campeonatos, eu já cometi essa parada de ficar putinho. Cara, cometi de ficar achando que eu tava tal coisa. Aí eu deixava pra chorar no backstage. E aí Não dava, eu tava sorrindo no palco. E aí depois que a maturidade, né, que o cara se torna um cara mais experiente, que ele vê, ele fala, caraca, quantidade de coisa que eu já fiz errado, por exemplo, né, cara? Pelo menos eu reconheço algumas coisas e acho que isso é importante, né, cara? Sim. Tipo assim, ó, o cara que quer discutir com o árbitro depois pelo inbox, Nossa ou senhora. o cara que mexe na foto e mostra pro árbitro depois, Manda falta adulterada. ou o cara que fica puto com a posição e sai do palco, que eu acho que é uma das coisas mais feias que tem, mas também só denota que muitas vezes o esporte está crescendo, a gente está em fase de crescimento, né? Porque por mais que a história da Fábio seja uma história muito grandiosa e da federação também, são 55 campeonatos, né? Às vezes tem coisa que aconteceu já, tem quantos campeonatos estaduais de futebol já não tiveram? 200, 300, 400. Então, é como se o esporte estivesse crescendo também, né? Quanta coisa ainda vai continuar se repetindo até que melhore, né? Pois é, por exemplo, talvez essa seja a primeira vez que um atleta está vendo a oportunidade de conhecer a Fábio, que é uma diretora internacional, e que está vendo, cara, isso aqui é visto. Nossa, eu não sabia que tinha mais ali no palco. Nossa, eu não sabia que isso é passível de ser punido, por exemplo. Então, mostra que é a primeira vez que tem um podcast falando sobre isso, essas questões. Então, mostra que a gente está em crescimento, né? Fábio, a gente hoje é o segundo país que mais consome fitness no mundo, só atrás dos Estados Unidos. O Neymar comprou agora a Ironberg. Quem vai em academias grandes, por exemplo, fazer um trabalho de fisiculturismo, vê que tem lá um monte de gente, até que a gente chama de Enzo, brincando aqui, o Ricardo, um monte de Enzo com um tripé na mão filmando coisa e tal. Então a gente vê que o esporte está crescendo muito, né, no Brasil e no mundo. Como que você vê esse crescimento do esporte no mundo e como que você vê quando a gente leva, por exemplo, a seleção brasileira para um campeonato internacional? Como que você vê como que os outros atletas ou os outros árbitros falam, cara, lá vem a seleção brasileira. Os caras são... Realmente é um país grande que tem muito atleta, que leva atletas com muita qualidade. Você vê que existe uma questão desse tipo, assim, um respeito pelo Brasil. Você vê realmente que o Brasil está crescendo no esporte. Isso faz sentido para ti ou não? Não faz muito, até porque eu vi toda essa transformação acontecer. Eu digo que quando eu competia, eu e as pessoas que competiam na época que competia, que não tinha toda essa divulgação e todo esse hype que hoje existe, eu vi toda essa transformação acontecer a partir de 2013, se eu não me engano, se eu não estiver muito enganado, 2013, foi quando deu o boom do fisiculturismo. Até então, todos eram marginalizados, nós, fisiculturistas, principalmente os homens, né? Tinha poucas categorias femininas, eram poucas, eram 3, se eu não me engano, hoje já temos várias, outras tantas, né? Enfim, eu vejo essa diferenciação, mas o que eu vejo também, e é o que eu tento trabalhar muito com os atletas e com treinadores, quando nós temos contato, é gerenciamento de carreira. E quando eu digo gerenciamento de carreira, é o seguinte: o que você deseja como atleta? O que você quer fazer como atleta? Onde você quer chegar como atleta? Porque tem várias vertentes. Você tem um caminho para seguir, você tem outro caminho para seguir, você tem uma federação para poder acompanhar, você tem um outro caminho para entender. Não existe o certo e errado, existe aquilo que mais cabe para você. O fisiculturismo, ele cresceu enormemente. Se eu não me engano, foi isso, 2013 para cá, e eu já estava ali. Eu arbitro desde 2014, 2013 eu ainda estava competindo. Eu competi até 2014.
se eu não me engano, se eu não estiver me perdendo nas datas. Muita gente só buscando hype. Eu vejo muitos que não são atletas de verdade. O fisiculturismo ele é incrível. Eu não desmereço nenhum outro esporte, eu sou um amante dos esportes, mas eu falo que o fisiculturismo ele é diferente de todos os outros. De todos os outros. Por quê? Você nos outros, você tem até o último segundo para virar um resultado, para nocautear alguém, para fazer um gol, para cortar uma bola que vai te dar o teu ponto final, qualquer coisa. O fisiculturismo não. O fisiculturismo, quem fez, fez. Quem não fez, em cima do palco, você tá só para mostrar o que você fez ali naquela preparação de 3, 4, 5, 6 meses. Você não tem como você virar um ponto como num futebol, como num tênis, como num vôlei, como no MMA, no boxe. Não tem. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E eu vejo hoje, mais uma vez, eu vou tornar a dizer, e eles vão brigar comigo, eles vão me odiar a partir de amanhã, que tem muito mais coach atrapalhando do que ajudando. Muito mais. Muito mais. Porque o atleta só para cuidar deles, e eles estão certos, eles têm que contratar mesmo uma pessoa, um profissional que procure os levar aonde eles desejam chegar. Só que quando esse profissional, quando o resultado não vem como ocorrido, esse profissional, ele simplesmente ele foge da responsabilidade dele, porque aí a culpa é do árbitro. A culpa é toda do árbitro, nunca é dele. Afinal de contas, ele recebeu seu dinheiro para isso, né? Como é que ele vai dizer para você que ele não te deu o resultado que ele esperava, que você esperava? Então a culpa nunca é dele. Claro, acontece. Fisiculturismo é tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro e acerto. Quanto mais você fizer, maior a chance de você acertar, porque você está testando o teu físico, você está testando o teu shape. Como eu falei, é vivo. É um campeonato vivo o tempo inteiro. Se você errar uma água, você errou. Se você errar um sal, você errou. Se você errar um carbo, você errou. Então é tudo muito calculado e isso só é descoberto fazendo. E, obviamente, com a experiência dos profissionais. O que eu vejo hoje é muito profissional, não vou dizer errando, porque, como eu falei, é tentativa, erro e acerto. Mas na hora que ele não consegue te dar o resultado que você deseja, a culpa nunca é dele. É o árbitro que não te arbitrou direito, a temperatura não estava ideal, o evento atrasou 30 minutos, enfim. Então, eu acho que as pessoas têm que ser mais adultas e responsáveis para entender como é que funciona o fisiculturismo. Para mim, o fisiculturismo continua sendo o esporte dos esportes. Perfeito. Fantástico, fantástico. Tio Cado, eu sou o cara que traga a notícia, geralmente. A notícia é aquela que a gente tem que finalizar a nossa entrevista, nosso podcast, com a Fábio Diniz, que é a nossa árbitra internacional, diretora de arbitragens e árbitra central da FBB, oficial. Fábio, muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho certeza de que tem muito treinador em casa feliz com o teu posicionamento, que tem muitas pessoas que são dignas, que são honradas. Claro que tem muitos atletas e muitos treinadores que precisam desse puxão de orelha para aprender, mas eles não vão te odiar, não. Eu acho que aquelas pessoas que são boas de coração vão aprender com isso e vão crescer. A intenção do ser humano é se nascer, se desenvolver e depois morrer. Então, quem está vivo está em processo de desenvolvimento, né, tio Caso? E assim, quem for esperto agradece o puxão de orelha. Para aprender, né? Para aprender. Eu aprendi na vida mais com os erros. Eu entendo que enquanto eu estiver acertando, eu não estou evoluindo, porque nada vai me dizer assim, tu pode melhorar aqui, porque o resultado está me dizendo que já está bom. É verdade. Então, quando alguém te diz assim, cara, podia estar tão melhor aqui, podia estar desse jeito, eu disse, caramba, então vou, né? É verdade. Crescer dói, né?
Mas que bom, né? O processo de hipertrofia dói. Então... É verdade. Fábio, muito obrigado pela sua presença, Fábio. Se quiser deixar as tuas redes sociais, vão estar aqui embaixo no vídeo. Você vai ter todos os cortes com a gente vai botar essa informação junto na Federação Brasileira, na Confederação Brasileira, na Federação Paulista, compartilhando também com o Muscle Mind Brasil, compartilhando com você também, para que mais atletas tenham e mais treinadores e também mais hábitos tenham a oportunidade de vir aqui compartilhar o seu conhecimento, as suas histórias, enfim, as suas dicas. Então, muito obrigado por esse momento, Fábio. Agradeço a cada um de vocês. O que eu gostaria de dizer é o seguinte... Não me odeio. Mas não é isso. É o seguinte, a gente faz isso é para poder diminuir essa distância entre a arbitragem e treinadores e atletas. Pode ter certeza que a menor intenção ou a nenhuma intenção do árbitro é prejudicar um atleta. Só que, assim, vocês têm que entender, conhecer as regras do esporte que vocês optaram por competir. É simples assim. Ninguém vai ganhar nada no grito. Nós estamos extremamente disponíveis para todo mundo, para que vocês nos dizem. Mas quando eu digo disponível, eu queria só deixar isso registrado agora no final, assim. Quando eu digo disponível, a gente não tem obrigação do feedback. O teu feedback, quem tem que te dar é o teu treinador. Ele está te preparando, mas a gente não se nega a isso também. A gente também não se nega a isso. Mas também não é nossa obrigação. Vocês imaginam ao final de um campeonato de futebol, 22 jogadores, né, 11 de cada time, chegar para um juiz, para um árbitro, para pedir feedback, sendo que eles têm comissão de treinadores, comissão enfim, toda uma equipe que os acompanha. Não tem nem como isso acontecer. Então, eu acho que os treinadores eles têm que ser mais responsáveis e adultos para entender o papel deles, e os atletas também têm que ser mais adultos para entender qual que é a parte deles nesse campeonato, e parar de julgar os outros e jogar em cima dos outros uma culpa, que não é nem questão de culpa, não é nem culpa, mas assim, de responsabilidade por aquilo que acontece. Como eu digo, o campeonato é um evento vivo, ele é vivo. Não adianta você trazer para mim a tua melhor foto, tirada pelo melhor fotógrafo ao final do campeonato, e me perguntar por que é que você não deu certo. Eu não vou nem dizer porque você perdeu ou não, eu não gosto nem de chamar dessa forma, né? Então, a gente tem que ser responsável pelas nossas ações, e entender onde a gente acerta e a gente erra. E parar de agir feito criança e achar que tudo é culpa dos outros. É isso. Gatucado! Começou bem, terminou melhor ainda. Muito bom. Ouça Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, com Fábio Diniz e Gianzito Vernes e Ricardo Santana. Muito obrigado pela presença, Fábio. Obrigado mais uma vez, filhão, pela oportunidade passando esse tempo aqui contigo. E nos vemos dia 18, 19 e 20 de julho no 55º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Pela IFBB. A maior e melhor. Valeu? Poxa, muito bom. Obrigado. Tchau, Fábio. Valeu. Tchau. Nada.